Por sua vez, Paola e Francesco aguardam Janete sentados, enquanto Paola comenta que acha que foi uma grande besteira ter ido até ali, e Francesco questiona o motivo desse pensamento, ao que Paola responde que Janete nunca abrirá mão de uma casa como aquela, para que os dois passem a viver ali, mas Francesco alega que isso eles ainda vão ver em breve. Enquanto Janete se arruma ao máximo em seu quarto, passa perfume e tenta se recompor, Luísa desce as escadas e avisa que a Madame Janete descerá em 2 minutos, acrescentando que é uma satisfação ver Francesco novamente. Luísa oferece café, mas Francesco recusa, e Paola também nega após ser questionada. Antônia pergunta se o patrão já chegou. Luísa confirma e diz que ele trouxe a italiana do retrato com ele, afirmando que ela é uma bela italiana. Antônia diz que quer ver, mas Luísa a impede. E Antônia comenta que Francesco deve ter enlouquecido ao resolver trazer a amante dele até ali. Francesco demonstra impaciência e pede para Paola não esquecer o que ele havia falado antes. Paola responde que não vai falar nada, alegando que já estão ali e que seja o que Deus quiser. Nesse momento, Janete abre a porta do quarto, desce as escadas e fica frente a frente com Francesco, dizendo que é uma satisfação recebê-lo. Francesco apresenta Paola e Janete questiona se ela é amante dele, mas Francesco afirma que Paola é a mulher dele. Janete diz ser um prazer conhecer Paola pessoalmente. Paola responde da mesma forma, porém Janete corrige a pronúncia do nome de Paola. Paola pede para que fiquem à vontade. Francesco comenta que Janete já deve saber o motivo da visita, mas antes de qualquer coisa, Janete parabeniza Francesco pelo nascimento da filha com Paola, dizendo que Inês não entendeu a atitude dela ao enviar um presente para a criança. Francesco afirma que eles não vieram falar disso, mas Janete passa a palavra ao marido e pergunta diretamente a razão da vinda dele à antiga casa. Francesco questiona se Janete não quer fazer um acordo para deixar a casa. Janete pergunta em troca de que faria isso, e Francesco responde que pode ser em troca do que ela quiser, pedindo para que Janete coloque suas condições. Nesse momento, Marco Antônio aparece, encontra Paola e dá as boas-vindas tanto a ela quanto a Francesco. Janete comenta que Paola e Marco Antônio se dão bem. Paola diz que admira muito o filho de Janete, e Janete agradece. Marco Antônio pede para participar da conversa, e Janete explica que Francesco deseja que ela deixe a casa, enquanto Francesco está disposto a aceitar o que ela quiser. Marco Antônio pergunta se há algum acordo. Francesco pede para Janete falar, e Janete diz que não chamará alguém para fazer uma avaliação da casa, além de observar o preço, pois pretende comprar outra casa longe das más lembranças. Francesco diz que cuidará disso, mas Janete afirma que quer alguém da sua confiança para fazer a avaliação. Marco Antônio se oferece, porém Janete diz não confiar em Marco Antônio nem em mais ninguém nesta vida. Janete então pede para Francesco e Paola passarem bem. Francesco comenta com Marco Antônio que foi uma loucura ter trazido Paola, e quando Marco Antônio pergunta se Francesco vai aceitar as condições, ele responde que ainda vai pensar. Paola e Francesco vão embora, enquanto Janete, sozinha, diz para si mesmo que foi duro se aguentar diante de Paola, e afirma que, se Francesco lhe der o dinheiro na mão, ela mudará sua vida de vez por todas ao lado de Josué. Janete observa Paola e Francesco pegando o coche para ir embora e fica pensativa. Já no caminho, Paola comenta que não falou nenhuma besteira. Francesco diz que ela se comportou muito bem. Paola afirma que, quando Janete a provocava, ela fingia não entender. Paola questiona se Francesco realmente vai pagar Janete para sair da mansão, e Francesco diz que isso dependerá de quanto tudo vai custar. Paola comenta que viu apenas a sala da mansão e fica imaginando o resto da casa. Francesco diz que Janete tem bom gosto para casas, e Paola responde que também teve para escolher o marido, mas Francesco revela que ele comprou Janete, enquanto Maria do Socorro e Leonora entram em casa. Maria comenta que andaram por muitas lojas, mas Leonora não quis comprar nada. Leonora diz que o passeio valeu a pena e afirma que vai ver a filha. Gomesindo pergunta se Bartolo deu dinheiro para Leonora fazer compras, mas Bartolo dá a entender que levaram dinheiro contado justamente para não gastar, e na colônia todos os italianos enfeitam o local. Angélica comenta que nunca vai esquecer as condições em que ela e Augusto se casaram e fala sobre a festa, o medo e a ansiedade que sentiu, além de relembrar Paola, mas Augusto pede para não voltarem ao assunto, dizendo que Paola já saiu da vida dele há muito tempo, enquanto Angélica nega e garante que foi ela quem afastou Paola da vida dele. Angélica afirma que Augusto teve atrevimentos com Florinda e Augusto fica indignado, questionando se Angélica realmente pensou que ele quis seduzir Florinda, dizendo ainda que, se quisesse trair Angélica, não seria como italiana da colônia. Então Angélica pergunta por que ele levou Matilde para almoçar com ele no restaurante do
trem, e Augusto garante que foi apenas por pena, pois pensou que ela estivesse com fome, enquanto Angélica responde que no trem servem sanduíches, mas Augusto dá a entender que isso acontece apenas de vez em quando. Angélica afirma que não quer brigar com Augusto, porém garante que, se ele não estiver satisfeito em viver com ela pode viver muito bem sem ele. Florinda comenta que Angélica e Augusto estão discutindo na sala, mas Matilde diz que não aconteceu nada entre ela e Augusto. Florinda afirma que Angélica sabe muito bem o marido que tem e reforça que também não aconteceu nada entre ela e Augusto. Matilde diz que está apenas perguntando. Florinda comenta que Augusto a chama de menina. Matilde não acredita. Florinda diz que é pura. Matilde afirma não ser espivitada como Florinda. Florinda questiona quem falou isso, e Matilde responde que foram todos da colônia. Nesse momento, Augusto aparece e deseja boa noite a Matilde e Florinda. Na colônia, alguns tocam, cantam, conversam e se divertem, enquanto Angélica fica pensativa em frente à janela. Augusto aparece em seguida e beija a mão de Angélica, e Angélica o abraça. Juliana se deita ao lado de Mateu, e Mateu comenta que no dia seguinte irá buscar o filho para passear. Juliana diz que está tudo bem, mas espera que Rosana não vá junto. Mateu afirma que não iria querer isso. Diz ainda que Juliana não precisa ter ciúmes, pois ela não a troca por nada nesta vida, e que nunca escondeu nada dela. Juliana concorda e diz ser verdade. Mateu questiona por que eles brigam tanto, e Juliana responde que foi ele quem começou quando a viu conversando com Marco Antônio no quarto, explicando que ele só queria ver a filha. Mateu então beija Juliana e diz que ela é tudo o que ele tem nesta vida. Juliana respira fundo e pede para dizer algo. Mateu responde que ela pode dizer o que quiser, e Juliana pede para ir com ele quando ele for buscar o filho na mansão. Mateu fica em silêncio, depois pede para Juliana não insistir nisso, dizendo que Rosana não iria deixá-lo passear com o filho. Juliana afirma que Rosana está usando o filho para tomar Mateu de volta. Mateu nega e pede para ela não falar bobagem, dizendo em seguida que não vai mais pegar o filho para passear. Juliana fica irritada, mas concorda. Rosana caminha pensativa enquanto anda. Francesco comenta que não se importa com quanto a casa vale, nem com o que Janete colocou dentro dela, mas afirma que foi ele quem comprou a casa e por isso sabe quanto vale. Paola diz que entende. Francisco diz não fazer a mínima ideia do valor atual. Comenta que é uma bela casa e que o pai de Janete acabou perdendo tudo, pois vendeu a casa com tudo que havia dentro. Paola questiona onde Francisco quer chegar com essa conversa, e Francisco garante que sai mais barato para ele comprar aquela casa com tudo do que construir outra. Paola diz que Francisco não sabe quanto Janete vai pedir, e Francisco afirma que Janete pode pedir o que quiser que ele paga. Francisco brinca com a filha. Mateu segura a mão de Juliana, mas ela se afasta. Mateu entende Juliana e diz que ela irá com ele no dia seguinte. Juliana agradece e beija Mateu. Juliana questiona que, depois que Deus levou o filho deles, ela quer ter o filho de Mateu em seus braços. Mateu questiona e Juliana diz que quer que o filho goste dela. Mateu conforta Juliana e ela diz que não se conforma com a perda, enquanto Mateu dá a entender que também não. Juliana garante que não vai chorar, pede permissão para ir no dia seguinte com Mateu, e Mateu diz que já falou que sim, mas ressalta que há uma condição, pedindo que Juliana o espere longe da mansão. Juliana compreende, aceita e beija seu amado Mateu. Rosana observa o filho brincando e fica extremamente pensativa, lembrando-se de Mateu e da voz dele quando dizia que iria vir buscar o menino para passear, enquanto Rosana permitia aquilo em silêncio. Mariana então questiona se pode entrar no quarto e Rosana autoriza a entrada. Em seguida, Rosana comenta com o filho que no dia seguinte o pai dele virá buscá-lo para passear e que os dois ficarão juntos a manhã inteira. Mariana questiona se o pai de Rosana vai permitir isso, afirmando que Gomercindo mudou muito. Mariana comenta que isso aconteceu depois do nascimento do filho homem de Gomercindo, mas Rosana diz que ele ficou ainda mais chocado com o ocorrido envolvendo o filho de Mateu e Juliana. Mariana suspira, garante que não era para menos e pede para não falarem mais disso, dizendo que vai desencarnar sem jamais esquecer o filho de Juliana. E Rosana pede para mudarem de assunto. Mariana então questiona se Rosana vai deixar Mateu sair sozinho com o filho ou se ela pretende ir junto. Rosana diz que não será preciso, mas logo em seguida garante que pretende ir sim com o Mateu, alegando que o marido vai permitir e que ela sabe como convencê-lo. Matilde e Florinda caminham em direção à colônia, enquanto na casa grande, Augusto observa Angélica e afirma admirar muito a coragem e a franqueza dela. Angélica não acredita, mas Augusto garante que é a pura verdade, e afirma que mulher nenhuma vai conseguir separá-lo de Angélica. Angélica responde que não pode dizer o mesmo, dizendo que na primeira safadeza de Augusto, ela abandonará todas as fazendas deles e ele terá que cuidar sozinho da herança do pai Altino, garantindo que ele acabará tendo que vender os cafezais. Augusto pede para
para Angélica não pensar uma coisa dessas, e ela deixa claro que o que deseja é respeito. Augusto pede pelo amor de Deus para Angélica não dizer uma barbaridade dessas. Afirma ser apaixonado por ela e começa a falar em italiano. Angélica diz que não gosta quando ele fala assim. Augusto então lembra de Mateu, dizendo que era dessa forma que Mateu chamava a irmã de Angélica. Angélica comenta que talvez por isso Rosana não tenha conseguido esquecer o fedorento. Augusto questiona, e Angélica explica que era assim que Rosana gostava de chamar o italiano dela. Augusto pergunta se Angélica gostava do cunhado. Angélica responde que não, mas que sempre respeitou o amor que ele tinha pela italiana dele no vapor. Augusto diz que foi por isso que Mateu abandonou Rosana, e Angélica comenta que o amor assim é lindo. Augusto se irrita, diz que vai dormir, e Angélica deseja que ele durma com os anjos. Augusto afirma que veio para ficar com Angélica, e ela responde que ele está longe disso. Na colônia, os italianos cantam, tocam instrumentos, a diversão toma conta da noite. Enquanto Rosana afirma para si mesma que no dia seguinte irá com Mateu e o filho ao parque. O dia amanhece. Angélica dá bom dia a Matilde, que responde. Angélica diz à filha que o pão de que ela gosta está separado. Matilde comenta que naquele dia haverá uma procissão na colônia, em homenagem a Santa Luzia, e pede permissão para ir. Angélica diz que assim que ela terminar o serviço poderá ir. Algumas crianças brincam de pular corda. Juliana e Mateu saem juntos. Mateu diz que vai buscar o filho e pede para Juliana ficar esperando, alegando que ainda não sabe para onde vai levar o menino. Juliana sugere o Jardim da Luz, mas Mateu garante que será longe da Avenida Paulista, dizendo que precisa decidir onde passear com o filho antes de chegar à casa de Rosana para buscá-lo. Maria pede para Leonora parar com o trabalho na cozinha, mas Leonora garante que aquilo é coisa de casa. Leonora arruma a mesa. Gomecido desce as escadas e dá a entender que Juvenal deve acompanhar Mateu no passeio com o neto. Rosana arruma os pertences do filho para o passeio. Maria comenta que Rosana permitiu que Mateu viesse buscar o menino. Bartolo diz que ele nem imagina que Mateu está com Leonora. Leonora afirma que Mateu sempre foi amigo deles. Rosana desce as escadas e diz que vai esperar Mateu do lado de fora, mas Gomecindo pede para que ela espere dentro de casa. Mateu dá bom dia a Juvenal e diz que veio buscar o filho para dar uma volta com ele. Juvenal diz que está ali para isso e permite que Mateu entre. Juliana fica esperando por Mateu. Mateu abraça Bartolo, que diz estar contente em vê-lo. Leonora diz sentir muito pelo que aconteceu com o filho de Mateu. Gomecindo convida Mateu para almoçar com eles. Maria concorda, mas Mateu recusa, dizendo que Juliana está esperando por ele. E Rosana então diz que vai buscar o filho. Mateu pede para Gomecindo não se preocupar, garantindo que trará o filho logo. E ao subir no coche, Mateu fica impressionado ao perceber que Rosana vai junto, comentando que eles não haviam combinado que ela iria acompanhá-los. Enquanto Rosana justifica, dizendo que Marinho poderia estranhar, já que seria a primeira vez passeando sozinho com o pai. Diante disso, Rosana acaba cedendo. Pede para Mateu não demorar muito e na sequência sai do coche, pedindo a Juvenal com uma voz fraca e triste para seguir viagem. Rosana então entra em seu quarto, guarda o chapéu e se acomoda pensativa, enquanto Juliana observa o local onde se encontra e permanece refletindo, ainda à espera de Mateu. Mateu segue de coche com o filho. Dolores comenta que aparentemente todo mundo da pensão desapareceu. Amadeu explica que isso se deve à situação difícil e ressalta que todos estão desempregados na cidade. Hortência diz que só assim Dolores consegue descansar, mas Dolores afirma que gosta de ter a casa cheia para não depender de ninguém. Juliana elogia o filho de Mateu com Rosana. Mateu suspira e comenta que Bartolo e Leonora estão na mansão e que o convidaram para almoçar. Juliana questiona se Mateu pretende ir, mas ele ressalta que não vai, dizendo que apenas deixará Marinho e voltará para a pensão para ficar na companhia de Juliana, o que a deixa contente. Rosana avista Mateu chegando. Mateu agradece a Juvenal, que responde que não há a ver de quê. Rosana aparece e questiona se Mateu não deu nenhuma bobagem para o filho comer. Mateu nega. Rosana diz que vai alimentar o menino e se retira. Gomecindo pede para Mateu aceitar a refeição. Bartolo insiste, mas Mateu diz que está com pressa. Gomecindo pede para Mateu não fazer a desfeita de não almoçar com eles e tenta convencê-lo a todo custo, enquanto Juliana volta caminhando para a pensão. Em outro momento, Maria do Socorro comenta que a comadre Leonora fez o almoço, e Leonora diz que Maria ajudou no fogão. Rosana pergunta a Mateu se aquilo não o faz lembrar os almoços na fazenda. Mateu concorda, dizendo que ainda sente saudades da polenta de Leonora. Leonora comenta que o marido adora a polenta que ela faz. Mateu diz que precisa ir, alegando que há gente esperando por ele, mas Rosana pede para que ele espere. Bartolo questiona se a filha de Gomecindo ainda ama Mateu, e Gomecindo comenta achar que está perdendo tempo tratando Mateu tão bem. Rosana pede novamente para Mateu esperar mais um minuto para conversar com ela. Mateu pede que Rosana fale, e ela questiona se ele virá domingo seguinte ver o filho novamente.
Mateus dá a entender que sim, e comenta que Marinho não esqueceu que ele é o pai. Rosana pede para Juvenal levar Mateus até a pensão, mas Mateus nega, dizendo que não é preciso se preocupar, pois ele irá a pé. Rosana permanece em silêncio. Em seguida, Rosana pergunta se Juvenal ficou o tempo todo perto de Mateus e do filho. Juvenal garante que sim, e comenta que, por isso, Mateus não estranhou a presença da senhora Juliana. Rosana questiona o que ele está dizendo e acaba se revoltando. Juliana chega à pensão e Hortência pergunta onde está Mateus. Juliana responde que ele foi levar o filho de volta para a mãe. Juliana diz que vai ver a filha, mas Hortência informa que a bebê já comeu e está dormindo. Juliana agradece. Dolores pergunta sobre o filho de Mateus e Juliana diz que ele a fez lembrar Juanito. Amadeu pede para mudarem de assunto para não estragar o almoço. Juliana pede desculpas e reafirma que irá ver a filha. Mariana pede para Rosana não ficar indignada com isso. Rosana garante que Juliana já estava esperando Mateus e o filho no jardim. Mariana relembra que Juliana perdeu o filho há poucos dias e questiona se Rosana gostaria de estar no lugar dela. Rosana nega. Mariana pede para Rosana não ficar revoltada e questiona como a pobre Juliana sofreu calada ao ver Mateus brincar com o único filho que lhe restou. Rosana concorda e diz que talvez Mariana tenha razão, garantindo que não gostaria de estar no lugar de Juliana. Mariana então pede para Rosana levantar as mãos aos céus. Rosana diz que não deseja que o pai fique sabendo de nada disso. Mariana comenta que vai falar com Juvenal para não contar nada a Gomesindo, e Rosana pede que Mariana faça isso.